Lideranças religiosas. Ao longo da história, nos mais diferentes povos e grupos, existiram pessoas que, por suas características, comportamentos e valores, inspiraram e influenciaram muitas outras. Elas são consideradas líderes e atuam em diversas áreas da vida, até mesmo na família. Nas diferentes religiões, a figura do líder é fundamental. Todos nós podemos ser líderes em determinadas ocasiões, assim como podemos ser liderados em muitas outras. O importante é sabermos utilizar a liderança em favor do bem comum. Qual o conceito de liderança? Liderança é a habilidade de unir, influenciar e motivar pessoas e grupos para alcançar objetivos. Um líder é, portanto, alguém que consegue trabalhar em grupo, estimulando o melhor de cada integrante. Essas pessoas não se acomodam diante das dificuldades. Elas enfrentam as próprias limitações e medos em prol de um bem maior. Há líderes na política, nos esportes, no meio ambiente, na educação, nas artes, na medicina, nas religiões. Em geral, onde há comunidade, existe uma liderança. Um líder é capaz de inspirar pessoas. A liderança é uma habilidade com base na sensibilidade diante das necessidades de um grupo para alcançar seus objetivos. O líder tem a autoridade atribuída pela comunidade, que reconhece sua capacidade de agir de maneira honesta e eficaz, buscando o bem do grupo e, muitas vezes, enfrentando oposição e conflitos. Essa posição pode ser informal, isto é, quando é resultado do reconhecimento da comunidade, ou pode ser formal, quando ocupam oficialmente cargos de liderança. Para alguns estudiosos, a liderança é uma virtude que nasce da vontade de mudar a realidade e da indignação diante das injustiças. São pessoas que dedicam a vida à luta para melhorar a sociedade, como é o caso de Malala e foi o da irmã Dorothy. Malala, na época, uma adolescente de 16 anos, que cresceu em um país onde não tinha os seus direitos humanos garantidos, é um exemplo de liderança pela coragem e vontade de mudar a realidade, de lutar pela justiça e pelos direitos humanos, pelo direito à educação e liberdade dos professores e alunos e por incentivar as pessoas a serem solidárias. Liderança e proteção ao meio ambiente. Irmã Dorothy, como era conhecida, percebeu que os pequenos agricultores, ao serem expulsos de suas terras pelos fazendeiros, migravam para o interior do Pará em busca de sustento. Solidarizando-se com eles, ela os acompanhou e, a partir de então, se dedicou a cobrar dos governantes políticas de proteção aos camponeses e indígenas e a defender a reforma agrária e a preservação da floresta amazônica. Ensinou os habitantes do município de Anapu a ler e a interpretar a Bíblia. Discutiu com eles o Estatuto da Terra e manteve diálogo entre lideranças políticas, camponesas e religiosas para buscar soluções aos conflitos da região. Liderou movimentos e, em 2005, aos 73 anos, Irmã Dorothy foi assassinada por pessoas que se opunham aos seus projetos. Lideranças religiosas. Os líderes religiosos têm a função de preservar e compartilhar os ensinamentos de determinada religião. Cabe a eles garantir que a doutrina seja respeitada e transmitida para a comunidade com fidelidade aos textos sagrados. De modo geral, os líderes religiosos buscam sensibilizar e motivar os fiéis a viver, nas suas relações cotidianas, os valores e princípios como solidariedade, respeito, justiça, gratidão e amor. Graças à sua capacidade de inspirar as pessoas a se comprometerem com a defesa dos direitos das parcelas mais vulneráveis da sociedade, esses líderes passam a ser considerados exemplos de conduta e de fé. Geralmente muito carismáticos, eles têm seguidores, isto é, pessoas que se identificam com suas mensagens e com sua postura religiosa diante dos desafios da vida. Líderes religiosos no judaísmo. Para os judeus, os líderes são pessoas escolhidas por Deus para ensinar seu povo. Dois importantes referenciais de lideranças para os judeus são Moisés e Rei Davi.
Moisés é o profeta que Deus escolheu para libertar os hebreus da opressão dos egípcios e levá-los à terra prometida. Davi é admirado entre os judeus como um rei justo e devotado a seu povo, reconhecido por ter escrito os salmos que compõem o livro de Salmos na Bíblia e pela liderança militar que exerceu. Os rabinos surgem como liderança a partir da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 a.C. Após a destruição do templo, os rabinos se dedicaram ao estudo da Torá, adquirindo autoridade sobre a sua interpretação, o que lhes permite aconselhar e auxiliar a comunidade na aplicação da lei judaica. Líderes religiosos no cristianismo. A exemplo do seu líder Jesus, os 12 apóstolos buscaram, no serviço e no amor ao próximo, desenvolver a sua liderança. Durante a história, o cristianismo se dividiu em diferentes segmentos: catolicismo romano, ortodoxo, protestantismo e outros. Cada uma dessas denominações tem o próprio líder. Na Igreja Católica Romana, existem vários líderes que fazem parte de uma hierarquia. O Papa está à frente da Igreja Católica. Em seguida, em ordem descendente, vêm os cardeais, os arcebispos, os bispos e os padres. As mulheres participam como freiras. A Igreja Ortodoxa, desde o rompimento com a Igreja Católica em 1054, deixou de reconhecer o Papa como líder supremo, não adotando nenhuma liderança comum. As igrejas ortodoxas são relativamente autônomas, organizadas geograficamente, e cada uma delas é dirigida por um líder religioso chamado de patriarca. Além do patriarca, o sacerdócio ortodoxo é composto de diáconos, padres, bispos, arcebispos e metropolitas. Na Igreja Protestante, os líderes religiosos podem ser pastores, ministros, bispos, missionários, apóstolos, presbíteros, entre outros, dependendo da tradição da Igreja. A partir do século XX, em algumas igrejas, por exemplo, na luterana, as mulheres passaram a assumir posições de liderança religiosa, além de cargos administrativos, assumindo a responsabilidade pela condução das igrejas. Líderes religiosos no islamismo. No islamismo, existem diversos títulos para os líderes religiosos que variam de acordo com a função, o período histórico e o país. Em países cujos poderes religioso e político estão associados, os títulos dos líderes são bem específicos. Vejamos algumas das principais nomenclaturas. Califa. Quando o profeta Mohammed faleceu, Abu Bakr, um de seus discípulos, tornou-se o califa, termo árabe para sucessor. Sheikh. O termo árabe sheikh, que significa ancião, pode ser usado por qualquer pessoa com alguma autoridade religiosa. Ayatollah. Conceito que surgiu no século XIX no Irã para designar os juristas islâmicos mais renomados, o mais alto grau dentro da hierarquia dos mulá. Imã. Um dos conceitos mais polêmicos do islamismo, varia de acordo com as seitas, com a região e com a mesquita. Para muitos grupos, é o nome dado a quem está coordenando a oração. Mulá e ulemá. Os dois termos se referem a autoridades versadas no islamismo. São professores teólogos e advogados conhecedores dos escritos sagrados. Líderes religiosos no budismo. Siddhartha Gautama, o Buda, sempre esteve acompanhado de monges durante sua jornada pelo nordeste da Índia. Os monges e as monjas, líderes espirituais no budismo, abandonam todos os bens materiais para se dedicarem à vida religiosa. Os seus principais compromissos são estudar os textos sagrados, meditar e espalhar a mensagem de Buda. No budismo tibetano, ser lama significa guru, mestre ou professor respeitado. Dalai Lama é o chefe de estado e líder espiritual do Tibete. O termo Dalai Lama significa
Um professor cuja sabedoria é profunda como o oceano. Líderes religiosos no Candomblé e na Umbanda. O líder religioso do Candomblé e da Umbanda é chamado, na maioria das vezes, de pai de santo, Babalorixá, ou mãe de santo, Ialorixá. Eles cuidam das pessoas que participam das atividades do centro ou terreiro. Além disso, cabe a eles dar continuidade às crenças e às tradições religiosas. Lideranças religiosas e a busca pelo bem comum. A busca pela justiça e pelo bem comum é a motivação para muitas pessoas se tornarem líderes. Transmitir e vivenciar os valores da sua religião, promover o bem comum e conduzir a comunidade para esse objetivo são atitudes que fazem parte da missão dos religiosos. E o que seria o bem comum? Para os católicos, a definição da expressão está escrita na encíclica Pacem in Terris, Paz na Terra, de 1963, do Papa João XXIII, que diz: o bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. Papa Francisco é um exemplo de liderança religiosa pelo bem comum. Além de líder da religião católica, é também chefe do Estado do Vaticano e uma das principais referências na promoção do bem comum e da paz entre os povos. Suas declarações e atitudes por aqueles que mais sofrem são propagadas e ouvidas pelo mundo todo.